Testando. O que é a vida? Os vírus, eles são seres vivos? Você já se perguntou o que define um ser vivo? Talvez a capacidade de se reproduzir e responder ao ambiente? Ou será que é a capacidade de respirar, comer, crescer? A resposta não é tão simples. Existem seres vivos que vivem de maneiras tão diferentes e esquisitas que desafiam a nossa compreensão das coisas, inclusive os vírus. Esses caras minúsculos podem matar um ser humano ou causar pandemias, mas o que eles são exatamente? Tipo, eles são seres vivos ou apenas partículas que vagam por aí infectando e matando pessoas? Então, os vírus, eles não respiram, não se alimentam e não têm célula. Então, como é que eles podem fazer tanta merda? Quando um vírus encontra uma célula hospedeira, ele injeta seu material genético, sequestrando a maquinaria da célula para se reproduzir. É tipo um zumbi. Ele usa a célula viva para se multiplicar. Eles não podem se reproduzir sozinhos, mas isso significa que eles não são seres vivos? Alguns dizem que os vírus são apenas complexas moléculas. Alguns dizem que os vírus são apenas complexas moléculas inertes, enquanto outros acreditam que representam uma forma de vida entre o não vivo e o vivo. Inclusive, criam classificações taxonômicas para eles e tudo mais. A busca pelo entendimento dos vírus leva a gente a questionar as próprias definições de vida. Eles bugam a nossa mente, mas beleza, o que faz dele um ser vivo ou não? Primeiro vamos conversar aqui o porquê ele seria considerado um ser vivo. Ele se reproduz e precisa de um outro ser vivo para isso, mas o fato é que ele se reproduz. Outra coisa, mutações. E por consequência, seleção natural, adaptação e evolução. Não é à toa que é difícil desenvolver vacina para muitos vírus, eles sofrem mutações. E aí você produz uma vacina para um tipo de vírus, e aí passa um tempo, ele já é praticamente outro vírus. Inclusive, por isso que algumas pessoas tomam vacina da gripe todos os anos. Beleza, mas e por que ele não é considerado um ser vivo? O primeiro é que ele é acelular. Todos os seres vivos que a gente conhece são formados por célula. A célula eucarionte, a célula procarionte. Você que tá aí me assistindo, você é basicamente células. Eu sou várias células juntas. E de vários tipos. Células do tecido muscular, nervoso, conjuntivo, cartilaginoso. Enfim, mas o negócio é, ninguém sabe se os vírus são ou não são seres vivos, mas acontece que eles não estão em lugar nenhum na classificação. Sabe aquele negócio lá? Reino plantar, reino animalia, reino fungi, sei lá o quê. Então, ele não se encaixa em nenhum. Não tem um reino só pra ele, ele não se encaixa em nenhum lugar. Mas beleza, vamos falar aqui agora um pouco sobre a estrutura desses caras, que você vai entendendo o porquê dessa dúvida. Primeiro, eles são muito pequeno. Muito pequenininho. Muito. Se liga, essa é a Escherichia coli, uma bactéria famosona. Olha só o tamanho do vírus HIV perto dela. E cara, a gente já tá falando aqui de seres microscópicos, que não podem ser vistos a olho nu. E os vírus só podem ser vistos com microscópio eletrônico, que é uma tecnologia bem mais à frente do microscópio óptico. E além dele ser muito pequeno, ele também é muito simples. Esse que eu acho que é o maior rolê aqui, ele é muito simplesinho demais. Uma célula, assim, normal, a nossa célula do corpo humano, assim, normalmente tem membrana plasmática, que é um negócio ali que protege a célula, delimita, faz transporte, não sei o quê. E a gente tem um monte de organela, mitocôndria, ribossome, não sei o quê, tem núcleo, tem um monte de coisa na nossa célula que sai, entra, não sei o quê. Nossa célula é bem complexa de entender. E acontece muita coisa lá dentro. Agora, os vírus, assim, de forma geral, ele tem, tipo assim, ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, e um capsídeo, formado por proteínas. É só isso. E alguns vírus têm um envelope, mas, é só isso. Sabe? E aí, como ele consegue viver ou existir? Justamente porque ele é um agente infeccioso e ele usa a célula para poder fazer tudo que ele não consegue fazer sozinho. Tá bom, e agora vamos falar da aparência do vírus. E quando se fala disso, normalmente vem aquela imagem do Covid-19, né? Que é um negócio esférico com alguns pontinhos. Mas a real é que os vírus têm vários outros formatos, ou para ser mais chique, várias outras morfologias, e que são separadas mais ou menos em 3 grupos: icosaédrico, helicoidal e complexo.
O icosédrico também pode ser envelopado e assim ele fica com um formato mais esférico, assim. E um exemplo é o adenovírus. Eles infectam principalmente as células das vias aéreas e vírus da gripe e resfriado, basicamente. O helicoidal tem um formato mais longo e um exemplo é o vírus da raiva e da febre hemorrágica. Ele tem um formato, assim, bem esquisito. Nem parece um vírus, parece é um formato bem esquisito. E também tem os vírus que são bacteriófagos. Esses têm uma estrutura até que meio complexa ali, né? Uma estrutura meio bizarra. A gente viu no começo que os vírus são menores que as bactérias. E bacteriófagos são vírus de bactérias. Esses caras, eles fixam na parede celular da bactéria, injeta seu DNA, se multiplica lá dentro, e muitas vezes a infecção é tão grande e o vírus tão letal que ele acaba destruindo a bactéria, que é o que a gente chama aí, bem chique na biologia, de ciclo lítico. E uma coisa que antes que eu me esqueça, todos os desenhos fofinhos que eu mostrei aqui, tudo animação 3D, ilustração, mas os caras, eles não são assim na vida real. Não é daquele jeito bonitinho, que dá para identificar tudo. Aquilo são ilustrações e desenhos puramente didáticos. Quando você olha qualquer coisa no microscópio, é um rolê. Eu nunca usei o eletrônico, só óptico. Dependendo do que eu tentar identificar ali, é muito complicado. Não é tipo um mar de rosas, não, que tá ali bonitinho e você vê. Enfim, agora, depois disso tudo, eu vou dar aqui minha humildezinha opinião. Desculpa, doutores e especialistas da área, virologistas, sei lá o quê, mas eu acho que o vírus é um ser vivo. Tipo assim, eu não sou especialista nem nada, mas os caras têm ácido nucleico dentro dele. Eles conseguem se multiplicar, se reproduzir. Tipo assim, um ser não vivo pra mim é uma rocha. Tipo, parece uma discussão até esquisita e desnecessária, sabe? Você não vê areia infectando as pessoas, sabe? É uma discussão esquisita. Isso aí pra mim é que nem a discussão do biscoito ou bolacha. A resposta é óbvia.